Pela graça e misericórdia de Deus, estamos completando 38 anos. Parabéns para vocês, parabéns pelos seus 38 anos. Vocês estão uma aparência muito melhor que 38 anos, vocês parecem mais jovens, mas como é bom poder celebrarmos uma data tão importante, né? 38 anos, poxa. Alguns estão aqui, boa parte desses 38 anos, alguns um pouco mais, um pouco menos, mas como é bom a gente poder juntos celebrar 38 anos de existência do nosso ministério. E eu não sei para você assim, mas eu penso que aniversário, todo aniversário, de maneira geral, é uma boa oportunidade para a gente parar e refletir um pouco sobre o que passou, mas também pensar o que esperamos daqui para frente. Aniversário, eu penso que aniversário é um convite à reflexão, e refletir naquilo que passou e naquilo que está por vir nos próximos anos. Se você já fez esse exercício, ou se você pretender fazer esse exercício, se você parar no seu aniversário, não sei se você vai fazer aniversário esse ano, no próximo ano, mas pensar, poxa, o que aconteceu desta data para trás? É muito provável que você vai se recordar de coisas que não foram tão agradáveis, assim, é fato. Mas também é muito provável que se você fizer esse exercício de reflexão, você vai parar e pensar e falar, poxa, mas tanta coisa boa também aconteceu, né? A nossa vida ela é feita dessa forma, ela é feita de coisas não tão agradáveis e de coisas agradáveis. Ela não é feita só de coisas agradáveis ou só coisas desagradáveis, é uma composição. A nossa vida é composta de momentos assim. Eu quero te dar um exemplo do que eu estou falando. Vou fazer um exercício com vocês de reflexão. Pensa, por exemplo, no nosso país, um exemplo hipotético, no Brasil. Vamos fazer um curto exercício aqui de reflexão em 5 anos. O que aconteceu no nosso país nos últimos 5 anos? Não, para essa parte. Eu nem lembrava do 7 anos. Eu estava refletindo, por exemplo, no dólar. O dólar era tão bonitinho, pequenininho, em 2010, 1,68. Aí ele cresceu, ficou em 3,97. Ele era mais bonitinho quando ele era pequenininho. Eu estava pensando que em 5 anos nós conseguimos dobrar a nossa meta e reeleger a nossa presidente. Conseguimos fazer isso. Eu estava pensando, lembrando, o que aconteceu nos últimos 5 anos? Eu estava lembrando, vocês todos vão se lembrar disso, mas nos últimos 5 anos, o Corinthians foi bicampeão mundial e o Palmeiras foi na Série B. E o São Paulo não foi nada. Não tem nada a agregar. Vocês percebem quanta coisa acontece em 5 anos? Agora, esquece um pouco o Brasil, mas olha para a sua vida. Chega falando dos outros, olha para a sua vida. O que aconteceu na sua vida nos últimos 5 anos? É muita coisa, né? Quantos entre nós, nos últimos 5 anos, tiveram filhos ou netos? Quantos entre nós, nos últimos 5 anos, começaram a namorar ou casaram? Quantos entre nós, nos últimos 5 anos, trocaram de emprego, foram promovidos? Quantas pessoas nos últimos 5 anos entraram na nossa vida e fizeram a nossa vida diferente? E quantas nos deixaram nos últimos 5 anos? Muita coisa acontece em apenas 5 anos. Agora imagina em 38. Quantas coisas boas e quantas coisas ruins não acontecem em 38 anos? Eu estava pensando, poxa, o que eu vou falar no aniversário de 38 anos? E eu estava pensando nessa vida, nesse mover de vida, onde muitas coisas acontecem. Isso me remeteu a pensar em um texto que eu quero compartilhar com vocês. Um texto de um homem que a Bíblia diz que foi o mais sábio que existiu, e ele fez essa mesma reflexão sobre a Bíblia. Eu quero compartilhar esse texto com vocês. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11. E aqui a gente vai pegar quem está perto dos 38 anos, porque não vai conseguir enxergar a letra ou não. Mas pensando um pouquinho sobre esse mover da vida e essa composição de tempos agradáveis, tempos difíceis, o que será que a Bíblia tem para nos dizer sobre isso? Eu acho que o texto de Eclesiastes pode dar uma boa direção nisso. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 11, diz o seguinte: para tudo, exatamente para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu.
de acordo com o autor do Eclesiastes, existe um tempo para nascer. Você não vai conseguir nascer 2 vezes, nem que você queira. E existe um tempo para morrer. Existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Para tudo há uma ocasião certa. Existe o tempo de procurar e o tempo de desistir. O tempo de guardar e o tempo de lançar fora. Existe um tempo certo para rasgar, outro para costurar. O tempo de calar, mas existe a hora certa de se falar também. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar. E existe um tempo reservado por Deus para ser um tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Mas é interessante, mesmo diante de um fardo, esse autor ele completa o versículo 11, dizendo que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Absolutamente tudo que Deus fez, Ele fez no tempo certo e de forma apropriada. E também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Ele fez. Quando a gente está falando sobre tempo, e essa composição da nossa vida, de momentos, eu gosto muito de pensar nesse texto, porque o autor ele diz que para tudo na vida existe um tempo. Tudo que acontece na nossa vida tem um tempo certo para acontecer. E ele começa a fazer a reflexão dos tempos da vida, daquilo que deve acontecer na nossa vida. E quando eu olho para esse texto, ele me convida a 2 reflexões, a fazer 2 perguntas, e eu quero compartilhar essas perguntas com vocês nesse nosso aniversário. A primeira pergunta que esse texto me convida a pensar e a responder é o seguinte: se existe um tempo e um propósito específico para todas as coisas na nossa vida, você conseguiria responder qual que é o propósito pelo qual você está vivendo no tempo presente? Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem um propósito. Por qual propósito você está vivendo agora? Por qual propósito nós estamos completando 38 anos de existência? Será que nós estávamos ladeira abaixo e chegou o 38? Ou será que tem algum propósito com isso? Será que nós estamos completando mais um ano de existência, mas vai ser um novo ano velho, onde vamos fazer o que sempre fizemos? Ou não? Esse novo ano que estamos começando agora será um novo ano novo, um ano de novidade, um ano de grande esperança, expectativa. Qual o propósito de nós, como comunidade de fé, completarmos mais um ano de existência? Eu acho que essa pergunta é de suma importância, porque quando a gente não compreende os tempos e os propósitos do nosso viver, a vida ela começa a perder o sentido. É nesse justo momento em que nós não buscamos compreender o tempo da vida e os propósitos pelo qual estamos vivendo, é que a vida fica vazia. A vida fica nós começamos a viver de forma despretensiosas, sem uma clara visão e compreensão do porquê estamos vivendo. E aí começamos a perder tempo. E aí começamos a gastar mais energia do que deveríamos em coisas que não precisávamos. Talvez tenha sido esse pensamento do autor da música Etapa, não sei quantos de vocês conhecem, a música do Titãs, que diz o seguinte: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, eu devia ter arriscado mais e até errado mais, devia ter feito o que eu queria fazer, eu queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Eu fiquei pensando nessa música, eu fiquei pensando assim, poxa, como deve ser triste? Como deve ser triste você completar um ano de existência e aí você olhar para trás e chegar à conclusão, poxa, eu devia ter amado mais. Eu
deveria ter chorado mais, eu deveria ter aceitado melhor as pessoas. Como deve ser triste você olhar para trás numa celebração e pensar assim: poxa, eu realmente deveria ter me importado menos com problemas tão pequenos e insignificantes. Sabe quando que surge esse sentimento do que eu deveria ter feito e não fiz? Quando nós não compreendemos o porquê estamos vivendo. Nós passamos por essa luta, a mesma luta talvez que o autor dessa música compôs, quando nós não entendemos o tempo e o propósito para o qual estamos vivendo. Nós confundimos, talvez era a hora de estar construindo e nós estamos derrubando. Era a hora de estarmos juntando as pedras às vezes espalhadas, era a hora de estar vivendo em paz. Era tempo de paz, nós estamos buscando por guerra. Desperdiçamos nossa vida quando a gente não compreende os propósitos de Deus para o tempo presente. O autor de Eclesiastes fala isso: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Daqui 38 anos, olha, espero que sim, mas no ano que vem nós vamos completar mais um ano de existência do ministério. E eu me pergunto: o que a gente vai comemorar o ano que vem? Será que a gente vai falar, a gente vai cantar com o hino: poxa, devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter me importado menos com problemas pequenos? Ou não, a gente vai celebrar e falar que vivemos inteiramente todos os propósitos de Deus para este tempo novo. Isso nos leva à segunda pergunta com a qual eu queria concluir esse nosso tempo aqui. Para tudo há uma ocasião certa e um tempo para cada propósito lá do céu. E o que eu me pergunto, ao completar 38 anos, é se a forma como nós estamos vivendo o tempo presente aponta para a eternidade, nos direciona para a eternidade, porque este é o propósito da existência de uma comunidade de fé: apontar a direção para a eternidade. O autor de Eclesiastes diz isso, né? Ele diz que Deus fez tudo apropriado e a seu tempo, e também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Já aconteceu com você de, em alguma vez na sua vida, sentir saudade de um lugar que você nunca esteve? Já aconteceu com você alguma vez na sua vida de você se dar conta de que tem alguma coisa que está errado, mas eu não sei exatamente o que é? Já aconteceu com você alguma vez você sentir falta de algo, mesmo sem saber o que é? O nome disso é anseio pela eternidade. Deus colocou no nosso coração um desejo por completude, por plenitude, pelo perfeito, que só pode ser saciado pelo próprio Deus. Eu não sei quem é o autor da frase que diz que no coração do homem existe um espaço do tamanho de Deus, e esse espaço só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Deus colocou em nós esse espaço que Ele quer preencher, e por tantas vezes buscamos preencher com outras coisas, com outros fatores, que não o próprio Deus, e não encontramos a completude, porque o espaço na nossa vida que existe somente Deus pode preencher. E Ele fez tudo aquilo que era necessário para preencher esse espaço, enviando seu Filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados, para que esse espaço fosse preenchido pela vida eterna. Talvez esse seja o grande segredo da vida para vocês que estão completando 38 anos. As convicções futuras devem ser nossas motivações presentes. A nossa vida as nossas convicções futuras não devem ser modeladas pelo tempo presente, pela maneira como estamos vivendo no presente. É o contrário. A convicção que nós temos de um futuro eterno deve moldar e conduzir os nossos passos. O grande propósito de Deus para a minha vida e para a sua, guarde isso. Se alguém perguntar o que falar lá no aniversário da comunidade Aliança, você vai falar uma frase só: o propósito da minha vida é a vida eterna. Todas as outras coisas que acontecerem devem colaborar para isso, para conduzir a mim e a você até a vida eterna, porque esse é o propósito de Deus para mim e para você. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te contar. Alguém te falou isso? Já tem uma boa e uma má notícia para te contar. Quando alguém te falou isso, você prefere qual? Primeira boa ou ruim? Eu prefiro a ruim, porque eu tenho expectativa de que a boa seja muito boa, e aí ela compense e eu supere. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dizer. A má notícia é que você vai envelhecer.
Eu sei que vocês não perceberam, ainda não chegou para vocês, mas vai chegar, vocês vão envelhecer. Nós iremos envelhecer. A nossa comunidade vai envelhecer. Essa é a má notícia. Não tem onde correr. Nem com botox. Agora, a boa notícia. A boa notícia é que a gente pode escolher como envelhecer. A gente vai envelhecer. Estamos completando 38 anos. Eu espero que Deus nos dê ainda muitos anos de existência. Mas, como é que será que a gente vai envelhecer? Presta atenção nesse vídeo curtinho e pense como que você quer envelhecer. Como vão ser seus últimos 10 anos? Você será rápido o suficiente para brincar de pega-pega com o seu neto? Forte o suficiente para acolher cada momento? Você envelhecerá com saúde? Ou envelhecerá com doenças? Agora é a hora de escolher. Como você envelhecerá? Como serão seus últimos anos de vida? Como é que nós vamos envelhecer como comunidade de fé? Pela graça de Deus, Deus nos permitiu gerar 2 filhas, Taubaté e Monteiro Lobato. Será que a gente vai ter saúde para ver nossos netos, nossas netas nascendo, nossas igrejas netas nascendo? Como é que a gente vai envelhecer como comunidade de fé? Com saúde, cumprindo todos os bons propósitos de Deus na nossa vida? Como é que a gente vai envelhecer como comunidade de fé? Será que a gente vai ter muito vigor? Ou será que a gente vai permitir que, pouco a pouco, o desânimo, a frustração, as preferências, drene nossa saúde? Ao completar 38 anos de existência, pensando nos próximos que virão, eu cheguei a 3 conclusões que eu quero compartilhar com você. A primeira delas que eu cheguei é que nos próximos anos, Deus vai fazer muitas coisas em nós. Todos aqueles que estiveram dispostos a serem transformados por Deus encontrarão essa transformação. Nos próximos anos, semana após semana, nós iremos nos reunir para Deus mudar nossas vidas, para Deus mudar nosso caráter, para Deus nos moldar e cada vez mais nos fazer mais parecidos com Jesus. Se você quer nos acompanhar nessa jornada, se prepara. Os próximos anos serão anos de transformação. Deus vai mudar e mexer na nossa vida. Mas não só isso. Os próximos anos também serão anos em que Deus vai fazer muitas coisas através de nós. Na medida em que nós vamos nos transformando nesta comunidade de relacionamentos, na medida em que a gente vai se transformando nessa igreja para o de fora, nessa igreja relacional, a gente vai começar a perceber que somos pessoas que precisam de transformação e se dispõem a ajudar pessoas que querem ser transformadas. Deus vai fazer muitas coisas através de nós. Agora, para fechar com chave de ouro, sabe o que é o mais bacana de pensar o que vai acontecer nos próximos anos? É que além de Deus fazer muitas coisas em nós e através de nós, Deus vai fazer muitas coisas apesar de nós. Independente das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições, Deus vai fazer muito através de nós, apesar de nós. Sabe por quê? Porque Ele disse que essa igreja aqui era dele. E Ele falou: a minha igreja aqui edifica sou eu. Então, nós vamos nos esforçar, nós vamos batalhar, nós vamos servir. Mas apesar de toda essa nossa dedicação, ainda não faremos melhor que poderíamos. Então, apesar de nós, Deus vai fazer muitas coisas. Sabe por quê? Porque no final das contas, toda a glória é dele, todo o louvor é dele. Se existe algum mérito
38, 39, 50 anos de existência, o mérito é dele. O mérito é dele. Não tem nenhum de nós que está aqui, ou que um dia esteve aqui, que pode falar, não, chegamos até aqui por minha causa. Eu sou responsável. É nada. É nada. É Deus que é misericordioso. Que apesar de nós, toca pessoas, transforma vidas, muda histórias. Eu te convido, nesse nosso aniversário, a se juntar a nós nessa jornada. Até o próximo ano. Vamos caminhar pelo próximo ano, nessas águas que Deus tem nos conduzido, experimentar essa transformação em nós, através de nós e apesar de nós. E que tudo aquilo de bom que vier a acontecer no próximo ano, que Deus seja glorificado em nossas vidas. Quando a gente cantar parabéns para você no próximo ano, o parabéns é de Deus, porque Ele foi o grande autor. Ele nos ajuntou como um povo, como uma comunidade, então mérito é dele. O que você acha da gente, neste próximo ano que estamos iniciando, de nos unirmos, de nos empenharmos, de nos rendermos, de nos desarmarmos, de abrir nossa vida para aquilo que Deus quiser fazer? Eu te convido, faça essa experiência de um ano. Fala, Deus, eu estou desarmado e rendido, eu quero me render ao Senhor e ao teu senhorio e experimentar todos os teus bons planos para mim nesse novo ano. Tenho certeza que o ano que vem, nosso próximo aniversário, a gente terá muito a celebrar, se nós estivermos dispostos a viver os bons propósitos de Deus. Ele já está estabelecido, já está pronto o propósito para esse novo ano. Vamos viver? Vamos buscar viver esse propósito?